Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos, oriundos dos tribunais pátrios aqui do nosso país. E mais, este não é um programa de humor. Nesta semana vocês ouviram falar a respeito do caso do deputado Nicolas Ferreira, que foi condenado pela 33ª Vara Civil de Belo Horizonte, Minas Gerais, a pagar uma indenização à deputada Duda Salabert, que é transexual, pelo fato do Nicolas não ter chamado a deputada pelo nome social, mas sim pelo nome civil. O fato aconteceu em 2020, quando ambos concorriam a uma vaga para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, pleiteando o cargo de vereador. E em uma entrevista, o Nicolas disse o seguinte: "Eu ainda irei chamá-la de ele é homem, é isso que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é." E por estas afirmações, a então candidata, hoje também deputada, inclusive a mais votada de Minas Gerais, sentiu-se ofendida, buscou o Poder Judiciário e aí obteve a condenação 3 anos depois. E por isso o programa Quanto é de hoje vai trazer um fato semelhante, para que nós ao final possamos descobrir juntos qual costuma ser o valor da indenização em situações relacionadas a transexuais que sentem-se ofendidos por não serem chamados pelo nome social e sim pelo nome de registro civil. Isso aconteceu na cidade de Porto Alegre. Verifica comigo essa situação, por favor. A mulher transexual foi até uma consulta de rotina em um determinado hospital da cidade gaúcha. A paciente, ao chegar até o médico, na consulta, apresentou a documentação. O médico verificou o prontuário dela e quando ele notou que havia uma disparidade entre o nome constante no prontuário, qual seja Dione Pereira de Freitas, só estou falando o nome porque está inclusive explícito no processo. Quando ele verificou o nome Dione Pereira de Freitas e associou à imagem que ele estava vendo, ele começou a rir. Ele simplesmente começou a rir, começou a achar graça da situação. Em contrapartida, enquanto aquela situação acontecia, no mesmo momento chegou um outro médico que, ao se dar conta da situação, começou também a rir, e não só rir, como também debochar da paciente. Então a paciente, obviamente, sentiu-se ofendida, discriminada. Ela procurou, inclusive, a diretoria do hospital e no momento em que ela foi à diretoria do hospital, já em uma outra data, ela foi acompanhada pelo secretário que é coordenador municipal de diversidade sexual de gênero lá de Porto Alegre. Existe essa coordenadoria específica e ela foi acompanhada do indivíduo que comandava a coordenadoria por 2 objetivos: reclamar da situação e saber a razão pela qual o nome social dela não estava registrado no sistema do hospital. O nome social começa com T e nesse tipo de situação o Poder Judiciário procura não revelar o nome. Então vamos imaginar que o nome seja Tiffany. Então a paciente transexual queria saber por que nos cadastros do hospital não está constando o meu nome social, que é Tiffany. Então o hospital informou que não havia possibilidade de inclusão desse nome social nos cadastros do hospital. Então, logicamente, mediante a resposta recebida do hospital,
Lógico, isso não poderia dar coisa boa. A paciente transexual buscou o Poder Judiciário pretendendo uma indenização a título de danos morais, porque no entender dela, a equipe do hospital agiu de forma preconceituosa, ela se disse vítima de transfobia, inclusive. O hospital falhou na omissão em não capacitar os servidores, e essas foram as razões elencadas na petição inicial. O hospital, por sua vez, trouxe argumentações no sentido de que atendeu adequadamente a paciente e que, de fato, existe um sistema e esse sistema impossibilita a inclusão de informações dessa natureza, senão por meio de requerimento da paciente ao Poder Judiciário e, mediante autorização e ordem do Poder Judiciário, aí sim o hospital teria condições de efetuar a alteração. Essa desculpa não colou, eu vou mostrar para vocês mais adiante com detalhes, mas eu quero saber de vocês. Nesse caso em que o hospital foi condenado a uma indenização, quanto é o valor da indenização arbitrada nesse caso específico? Opção A, R$ 7.200. Opção B, R$ 70.000. Opção C, R$ 20.000. Opção D, R$ 10.000. Eu vou dar a você um tempo e você já sabe como funciona. Enquanto você vai pensando, eu já vou aqui para a fundamentação legal utilizada pelo juiz da causa e que depois foi confirmada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, gente. Porque é o seguinte, além das questões doutrinárias específicas ao direito utilizadas pelo magistrado de primeiro grau para fundamentar a condenação, houve a fundamentação legal, e essa fundamentação legal, ela se restringe basicamente a um decreto e uma portaria. O decreto ao qual me refiro é o decreto 8.727 de 2016, especificamente o artigo 3º e também o artigo 4º que vocês acompanham aqui. Nesse decreto, o artigo 3º diz o seguinte: os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter o campo nome social, em destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado para fins administrativos internos. Esse artigo, ele é específico para pessoas transexuais. Se você verificar comigo aqui, a descrição da lei é justamente para dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Portanto, tem relação direta com o indivíduo cujo direito foi ameaçado nesse caso, né? Ferido, segundo o entendimento da paciente. E o que assevera o artigo 4º? Constará nos documentos oficiais o nome social da pessoa travesti ou transexual, se requerido expressamente pelo interessado, acompanhado do nome civil. Eu tenho algumas ressalvas em relação à forma adotada pelo juiz para julgar, dentre elas essa referência a dever ser necessária expressamente o pedido, o requerimento, ele é necessário nesse caso pelo interessado, e não há, pelo menos eu não verifiquei no fato em si, um pedido anterior ao fato.
Então talvez, e aqui já pensando como advogado do hospital, que eu não sou, não é? Eu poderia trazer essa situação. Não foi requerido expressamente, mas o juiz entendeu de modo diverso, como vocês verão. Outra fundamentação legal consiste na portaria 1820, que é essa aqui, uma portaria publicada em 2009 e dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. E aqui, para fins de complementação, o juiz ele mencionou o artigo 4º, né? O artigo 4º, parágrafo único, inciso 1 dessa portaria, que assevera: toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. Parágrafo único. É direito da pessoa na rede de serviços de saúde ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe, e aqui vem a fundamentação utilizada pelo juiz, inciso 1, identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil, sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas e preconceituosas. E aqui nós vamos acompanhar juntos agora alguns trechos da decisão tomada pelo juiz do caso. Bom, primeiro eu quero achar aqui o que mencionou o hospital. Essa é uma parte muito interessante, porque é preciso entender qual foi a argumentação do hospital. Disse o seguinte, a fundamentação do juiz: a ré apresenta contestação nas folhas tais, relatando que em consulta anterior a autora fora diagnosticada com osteonecrose em fêmur distal e tíbia proximal, sendo indicado o tratamento conservador com uso de medicação, bem como orientada a paciente a emagrecer. Refere que ao retornar ao hospital no dia seguinte, data em que a autora alega ter sido humilhada, a demandante mostrou-se agressiva por não aceitar o tratamento proposto e já estava exaltada por ter sido chamada por seu nome civil. Aduz que Dione é um nome unissex, de modo que não poderia constrangê-la. Aqui realmente pegou pesado a defesa do hospital. Ressalta que a ré fica refém da empresa fornecedora de softwares e que cabe a esta a customização para que o sistema cumpra as exigências legais. Destaca que, enquanto o paciente não ingressa com processo judicial para alteração do seu CPF, a ré só pode fazer a cobrança administrativa dos serviços prestados aos pacientes do SUS pelo nome civil. E aqui entra a questão relacionada à necessidade de um requerimento expresso, conforme o que nós vimos no decreto 8.727. Aqui residiria talvez o meu ponto principal de defesa. Retornando, sustenta que a autora, que no caso é a paciente transexual, foi atendida com respeito e consideração desde a primeira consulta, não havendo falha, dolo ou culpa nos atendimentos prestados. E aí, claro, o hospital diz que não tem dano moral. Um fundamento legal utilizado pelo juiz no caso foi a responsabilidade objetiva do hospital, porque ele entendeu o hospital como um fornecedor de serviços. Então incluiu nas disposições do artigo 14 da Lei 8.072, que é o Código de Defesa do Consumidor, além de incluir também nas disposições do artigo 932, mais especificamente o inciso 3,
da Lei 10.406, que é o Código Civil. Aqui eu tenho também ressalvas. Por quê? Porque existe uma diferenciação no tipo de responsabilidade, se objetiva, se subjetiva, em se tratando de hospitais públicos ou hospitais particulares. Eu não consegui identificar, ou melhor, a princípio me parece um hospital público, até porque talvez não seria enquadrado no decreto 8.727 por se tratar, nomeadamente, de questões relacionadas a âmbito federal. Então eu imagino que por se enquadrar nessa lei, né, segundo o juiz, seja um hospital público. E aqui o SUS é mencionado várias vezes como uma forma pela qual o hospital poderia ter se baseado no momento de elaborar o prontuário da paciente. Considerando ser um hospital público, não é entendido por diversos entendimentos que se trata de um fornecimento de serviço no estilo do que é aquele do direito do consumidor. Porque não há um pagamento, não há uma contratação efetiva de um profissional específico para o atendimento. De modo que, nesse tipo de situação, não incidiria o Código de Defesa do Consumidor, mas sim as regras, as responsabilidades relacionadas ao Estado, as regras de responsabilidade civil do Estado, constantes aí na Lei 10.406, o Código Civil. Mas o juiz, nesse caso, talvez para poder justificar o entendimento dele, optou por incidir na responsabilidade objetiva e nas regras atinentes ao fornecimento de serviços no estilo da defesa do consumidor. Então, por se tratar, nesse caso, segundo o entendimento do julgador, de responsabilidade objetiva, não haveria a necessidade da paciente comprovar o dano. Comprovar exatamente a existência do nexo entre o dano sofrido por ela e o ato do hospital. Em contrapartida, o hospital, sim, teria que comprovar a inexistência de nexo entre qualquer ato praticado por ela ou por seus prepostos e o dano que a paciente diz ter sofrido. Ou que houve culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima, fato fortuito, força maior. Nesse caso, o hospital não cumpriu com essa exigência para que pudesse desincumbir da culpa e, por consequência, por ter mencionado meramente que deu fornecimento adequado, acabou por ser condenado. Não teve aí a tese atendida. O hospital limitou-se a dizer que depois do fato procedeu à alteração, mas o dano já estava instalado no caso, né? Vamos voltar aqui para trechos da decisão, porque tem mais aqui para a gente poder ver. Ele fala sobre a responsabilidade objetiva, como eu falei para vocês, né? Fala sobre o artigo 3º do decreto que nós já vimos juntos, traz alguns precedentes, isso é muito comum para poder fundamentar aquilo que nós estamos escrevendo, né, em termos jurídicos. E aí, gente, depois de debater sobre todas essas razões pelas quais o dano teria ocorrido, ele vem para a condenação. Mas tem outro trecho aqui que eu estou querendo achar, que é o trecho no qual o juiz fala que a carteira do SUS, deixa eu ver se eu acho aqui, a carteira do SUS trazia essa informação do nome dela. Bom, eu não vou achar agora, mas, enfim, tá aqui constado. A carteirinha do SUS dela, segundo o juiz, e que foi entregue ao hospital, mostrava o nome social dela, que era, como a gente inventou aqui, Tiffany, né? Então, o hospital tinha sim condições de poder evitar que esse erro acontecesse. Eu realmente não vou achar aqui agora, né? Teve testemunhas no caso também, enfim. O valor, nesse caso, acho que vocês já viram aqui, foi de... Fala aí, minha voz! R$10.000! Muito obrigado, minha voz. Tá aqui, olha, o valor de R$10.000. Valor que foi arbitrado
pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo juízo, ou melhor, os desembargadores no segundo grau. Agora aqui uma reflexão. Nesse caso específico, a condenação foi de R$10 mil. No caso do Nicolas Ferreira, ele foi condenado em R$80 mil, R$70 mil a mais, portanto. E aqui você pode pensar, poxa, mas não são todos seres humanos? Sim, mas na hora de arbitrar o quantum indenizatório, já ensinei para vocês, o juiz procura verificar qual foi a proporção do dano, quem são as partes envolvidas. O dano não tem, ou a indenização pelo dano não tem o condão de enriquecer alguém ou empobrecer, mas ela também não pode ser ínfima a ponto de não significar nada e não ter um caráter pedagógico para que a situação não volte a se repetir. O Nicolas é deputado, o que ele falou em um jornal de repercussão em Minas Gerais, então, evidentemente, o dano sofrido, embora isso seja algo subjetivo, foi maior, aparentemente maior, em comparação a dessa pessoa sobre a qual a gente tratou aqui, que não é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa cujos fatos da vida cotidiana interfiram na vida de terceiros, como foi o caso da deputada, que, como eu falei, é a mais votada de Minas Gerais. Eu agradeço a você que ficou comigo até aqui em mais um programa Quanto é? Eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Até o próximo vídeo.